No segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós iremos passar por 3 caminhos nos próximos encontros. Nós vamos ver o Evangelho da Graça na vida de Davi. Nós vamos ver a queda hoje à noite. Veremos a restauração no próximo domingo. E depois veremos a confissão nos domingos que seguirão. Queda, restauração, confissão. O caminho vai ser simples. 2 Samuel 11, nessa noite. 2 Samuel 12, na próxima noite. E o Salmo 51, nas noites que seguirão. E há uma razão para isso. Eu, na verdade, planejava fazer uma pequena exposição do Salmo 51. Mas a primeira coisa que o Salmo 51 me diz não é compadece-te de mim, ó Deus, mas ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Davi escreve um salmo e no início ele diz: a razão desse salmo foi isso que eu fiz, foi esse pecado que eu cometi. E de certo modo ele quer que nós olhemos para lá, vejamos o que aconteceu, olhemos o que Deus fez com ele, para entendermos o seu salmo. Esse é o caminho que nós vamos fazer, se Deus assim nos permitir. Vamos abrir então em 2 Samuel 11, vamos fazer a leitura dessa narrativa. Eis o que diz a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disso, disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias num lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se lhe dera na batalha.
Deu ordem ao mensageiro dizendo: se o terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós. Saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus e para a honra do Senhor e glória do teu nome, nós, como pecadores, necessitando da tua graça, nos aproximamos da tua palavra, para ouvir a tua voz e a tua palavra, entender as lições que podemos aprender desse texto, aplicar às nossas vidas de um modo que honre o Senhor e glorifique o teu nome. Abre nossas mentes e nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, o relato desse capítulo está dentro do contexto da guerra de Israel contra Amon. Ainda está em guerra. Israel ainda está em guerra. Mas acontece que Davi não está. Davi ficou em casa e em Jerusalém. Isso é o que nos apresenta nessas histórias que estão no capítulo 11 e 12. No título, no início da história, no verso 1, e também na parte final, nos versos 26 a 31 do capítulo 12. O escritor nos relembra que isso toma lugar exatamente, que esse fato, esses eventos acontecem exatamente durante a guerra com Amon. Um novo ano surgiu, que deu a Joabe e às suas tropas a oportunidade, então, de finalizar essa batalha contra Amon na operação de Rabá. A guerra contra os amonitas, ela se estende do capítulo 10 ao capítulo 12 desse livro, do segundo livro de Samuel. Mas o capítulo 11... esse capítulo, o foco sai das linhas de fronte da batalha em Amon e se volta para as câmaras de Jerusalém. Sai da batalha para a casa do rei. A história aqui é completamente restrita e se envolve exatamente com o que aconteceu na casa do nosso irmão rei Davi. Antes da gente considerar o ensino desse texto, existem alguns elementos que esse capítulo apresenta que são extremamente importantes para nós apreciarmos e para a nossa interpretação. O capítulo 11, ele se move de maneira muito lenta em comparação ao capítulo 10 e ao capítulo 9. Há muito detalhe, há conversa, há discussão. O capítulo 10 passou muito rápido, os relatos sobre a guerra não são detalhados, mas o 11 sim. O escritor parece aqui não correr, não ter pressa. Ele não tem pressa para nos contar os fatos, ele não resume a situação. Ele supre para nós alguns detalhes interessantes da história, o que ele não fez no capítulo 10. A razão é que ele vai lentamente, devagar, para nos mostrar o que aconteceu e a queda do rei. Talvez ele faça isso por uma razão, enquanto o progresso da guerra com os amonitas é descrito de maneira rápida, até mesmo breve, os eventos da corte são descritos de maneira detalhada, pormenorizada. E é claro, porque o curso da guerra é importante, mas ele quer explorar para nós o caráter do rei e mostrar a sua queda. Segundo o capítulo 11, reflete aqui muita restrição e paradoxo aqui também. O escritor provê muitos detalhes circunstanciais, mas ele restringe outras coisas. Por exemplo,
Não há palavras e conversas e diálogos de Batseba, de Urias. Davi fala, mas as palavras de Batseba são descritas em uma única linha: estou grávida. Apenas 2 palavras no hebraico: estou grávida. Urias, por toda a sua importância na história, fala apenas uma vez, no verso 11. Uma fala que de fato é o clímax da devoção que o rei Davi deveria ter demonstrado e não demonstrou. Na verdade, aqui no ponto é que o hitita, Urias, é o verdadeiro israelita e não Davi. Esse é o ponto do capítulo, é um dos pontos do capítulo. Talvez essa restrição aqui, a mais aparente restrição e forte restrição do escritor, está um pouquinho mais à frente. Quando você lê a narrativa, há um silêncio absoluto sobre os sentimentos dos personagens. Ele não deixa claro se Batseba ficou irada com Davi, se ela considerou de algum modo o adultério com o rei, o deitar-se com o rei uma honra. A ênfase está em Davi, a ênfase está em Davi em seus atos. O escritor nem mesmo oferece uma perspectiva psicológica de Urias, por exemplo. Urias recusou-se a deitar-se na sua casa porque ele suspeitava de alguma coisa errada em Jerusalém. Será que ele desconfiava de alguma coisa? Não sabemos, o texto não diz. Será que ele estava preparando algum tipo de vingança contra o rei? Chegou aos seus ouvidos alguma coisa? Não, nada é dito. Nada é dito. Nós não sabemos e nem podemos saber. O escritor não oferece nenhuma ajuda aqui. Ele nem mesmo indica como Joabe se sentiu quando ele executou o plano que o rei mandou executar. Ele apenas executou. Ele até melhorou um pouquinho o plano, segundo a sua ótica. Mas não sabemos se ele se sentiu chocado, se ele teve algum tipo de satisfação ou alguma coisa, porque o escritor não diz nada. O escritor parece silenciar os sentimentos para isolar apenas as ações de Davi. É só isso que ele quer que a gente veja. O escritor também, ele coloca na sua história algumas ironias. Que ironias? Por exemplo, Batseba deita-se com Davi, comete adultério, quebra um dos 10 mandamentos, mas logo depois ela faz a sua lavagem cerimonial, seguindo um ritual religioso. É uma ironia, é ou não é? É uma ironia. Lavar-se cerimonial depois de uma flagrante transgressão da lei moral, o adultério. Urias é desobediente ao rei. É outra ironia, mas nós somos apresentados à razão dessa desobediência, porque ele é a única pessoa fiel da narrativa. Isso explica a sua desobediência. Não, é irônico. Esse é o ponto. Aqui, o nosso querido rei Davi está incessantemente falando e pedindo para as pessoas paz, bem-estar, paz, shalom, shalom no verso, mas tudo o que ele faz na narrativa é exatamente para destruir a paz de um casamento e a vida de um servo. Finalmente, as instruções de Joabe aos mensageiros assumem que o rei Davi tem sido sempre vigoroso em exigir que ninguém fosse ferido em batalha, que nenhum sangue do povo de Israel fosse derramado. E, no entanto, Davi faz de tudo para que um dos seus servos seja morto, e ele espera ansiosamente as boas novas. O escritor parece fazer tudo isso para que a gente possa perceber que a responsabilidade inteira no capítulo é exatamente de Davi. Davi é o adúltero, versos 2 a 5. Ele é aquele que está tentando enganar o marido da mulher com quem ele se deitou. Ele esquematiza um assassinato, verso 14 a 15. E ele entende que a sua ordem foi obedecida. Talvez a forma mais fácil de ler e de entender o fluxo da narrativa é pegar Davi como seu ponto focal e as relações de Davi. Davi e Batseba, 2 e 5. Davi e Urias, 6 a 3. Davi e Joabe, versos 14 e 15. E aí finalizando com o ponto focal e principal da narrativa, o clímax da narrativa, que é Davi e o Senhor. Porque nada é dito acerca do Senhor até que no final é dito o seguinte: isto pareceu mal aos olhos do Senhor. Esse é o ponto, esse é o foco principal. É aqui que a narrativa dá uma virada para o capítulo 12. Dito isso, eu gostaria de olhar com vocês essa narrativa olhando a queda de Davi, sobre 3 caminhos importantes.
Primeiro, vamos olhar o servo caído. Depois, vamos vê-lo tentando encobrir o seu pecado. E por fim, vamos ver a atitude e resposta de Deus desagradando a Deus. Um servo caído tentando cobrir o pecado e desagradando a Deus é o foco da narrativa, e nós vamos ver como esse texto nos ensina e o que podemos aprender acerca do Senhor também e do seu amor e de Cristo Jesus aqui nessa narrativa. Vamos olhar em primeiro lugar o servo caído. O escritor coloca diante de nós, primeiro de tudo, um quadro da queda do servo, de Davi. Ele quer que nós vejamos o rei Davi aqui nos versos de 1 a 15, em um contraste muito claro entre o rei Davi que nós vemos no capítulo 9 e no capítulo 10. No início desses dois capítulos, o 9 e 10, nós vemos Davi ansioso para mostrar a bondade de Deus, tanto para os israelitas, capítulo 9, quanto para os amonitas, no capítulo 10. Mas o Davi que nós encontramos no capítulo 11 não tem nenhuma bondade para demonstrar. Aqui ele não tem aquilo que os hebreus chamam de amor fiel, amor leal, o amor que pertence a Deus. No lugar desse amor leal e amor fiel que nós encontramos é o amor eros, apaixonado, e o envolvimento de luxúria com uma mulher. A narrativa avança rapidamente e ela captura o tom do texto de maneira bem rápida. A ação é muito rápida, pode ler o texto. Os verbos correm e demonstram um tipo de paixão que flui do rei Davi. Ele enviou, ele tomou, ele se deitou. As ações reais de autoindulgência não são muito longas. Não há nenhum adorno na ação. A mulher, então, usado só alguns verbos para ela retornou, ela concebeu. A ação também é rápida, não há nada a não ser ação. Não há conversa, não há cuidado, não há afeição, não há amor, só paixão. Rápida, violenta, que se encerra rapidamente. Davi nem mesmo chama Batseba por seu nome, não há descrição disso aqui. Nem mesmo fala com ela, não há discurso entre os dois. E no fim do encontro ela apenas é a mulher. Verso 5, veja o que diz lá. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E o verbo finalmente que conta e que é importante nesse foco é: ela concebeu. Ela concebeu. Ele a tomou, ela concebeu. Esse é o rei Davi. Vejam-no aqui. Mas há um tom interessante aqui. No verso 1 diz que enquanto os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, enviou seus servos, enviou Israel, mas ficou. Aqui está o rei Davi. Esse é o homem segundo o coração de Deus. E o alerta que esse texto traz para nós, em primeiro lugar, meus irmãos, está muito além do rei Davi. E avança até nós cristãos nessa noite. Servos de Cristo. Quão rapidamente, quão fatalmente, todos nós aqui nessa noite podemos cair como esse rei. Ele está em guerra, ele está vencendo, ele é devotado ao Senhor, ele busca Deus, ele ora ao Senhor, ele faz tudo para adorar e bendizer o Senhor, ele escreve cânticos a Deus e, no entanto, ele permite ser tentado e cai. Isso pode acontecer comigo e com você. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós somos tão tendenciosos à queda quanto o rei Davi. Há um escritor muito interessante de hinos chamado Robert Robinson. Há um hino na nossa língua, foi traduzida como Fonte és tu de toda a bênção, cantarei o teu louvor, com o coração tão grato por teu compassivo amor. E Robert conta a história, há uma narrativa interessante na sua vida. Robert foi um pregador envolvido com as igrejas batistas, um grande pregador, tinha uma devoção e uma piedade interessante, mas depois de um tempo ele acabou se desviando e voltando aos seus antigos caminhos. E aí há na parte desse hino uma afirmação assim, ele diz assim: como ovelha extraviada, longe de ti vaguei, tu minha alma procuraste, me levaste à tua grei. Quanto à tua graça devo, dia a dia, ó meu pastor, prende-me por essa graça ao teu lado, meu Senhor. Na versão original, ele diz: eu sou pronto a me desviar, Senhor, eu sinto isso, pronto a deixar o Deus que eu amo. Ele entendeu isso muito bem. Ele tinha se convertido no ministério de George Whitefield, na pregação do ministério dele em 1752, e logo se tornou um pastor batista em Cambridge. No entanto, no final da sua vida, ele retornou para aquelas velhas hábitos frívolos,
como é registrado na história na sua biografia. E aí um dia, durante uma viagem, ele estava em uma carruagem e uma senhora lia um livro. Lá pelos fins do século XVIII, uma senhora se encontrava sentada lado a lado com ele numa carruagem, enquanto a carruagem seguia o caminho através da Inglaterra. Ela estava muito ocupada com o conteúdo de um livro, e em suas páginas ela ia lendo o que estava lá, meditando, orando, e ela estava tentando inclusive conversar com ele. Então ela virou-se para o cavaleiro ao lado, que era o Robson, e começou a falar sobre o que ela estava lendo, tentando fazê-lo se interessar. E ela mostrou a página e perguntou se ele conhecia aquele hino. A princípio ele pareceu muito embaraçado, agitado, então ela insistiu, ele tentou se desviar da pergunta, ela continuou insistindo, ela disse: quantas bênçãos eu recebo desse hino, é um hino muito rico. Ela insistiu, e aí de repente ele rompe em silêncio e grita para ela algo parecido com essa: senhora, eu sou o pobre infeliz que compôs esse hino há muitos anos, e eu daria se tivesse milhões e milhões para gozar mais uma vez aquele sentimento que senti naquela época. E dizem que foi exatamente as letras do hino que ele compôs que o fizeram se arrepender e voltar-se para Deus. Ele estava viajando e finalmente entendeu isso. Meu querido irmão, não olhe para os versos 1 a 5 do capítulo 11 e não olhe para eles com algum tipo de orgulho, com algo parecido com: eu sou um crente diferente do rei Davi, eu sou o crente do Novo Testamento em Cristo Jesus. Que diferença isso faz? Que imunidade isso nos dá? Não pense: isso nunca vai acontecer comigo. Quando você começar a pensar: isso nunca vai acontecer comigo, então você está dando o primeiro passo para a sua queda. Não se surpreenda. Não ache que você é incapaz de passar por algo parecido. O único fundamento de segurança para você é o que Robson diz nesse hino: ó, quão devedor a tua graça eu sou, diariamente eu sou constrangido a ser. Envia essa graça novamente agora. Prende-me com correias o meu coração a ti. Mas há mais aqui que a gente aprende. Davi caiu e você e eu podemos cair do mesmo modo. Mas há mais aqui. Você percebe isso aqui? O pecado, há uma progressão do pecado aqui, da luxúria. A coisa surgiu de uma maneira bem casual aqui. Davi estava andando até que viu uma linda e bela mulher tomando banho. Tudo começou com o olhar, com a cobiça. E veja que a narrativa diz que ele manda saber quem é. E aí dizem para ele quem é. A mulher que estava tomando banho é Batseba, filho de Eliam, mulher de Urias o Heteu. Esta frase, mulher de Urias, deveria ter sido suficiente para Davi parar ali. Mulher de Urias, ela é casada, ela é proibida, ela não pertence a ele. Mas vejam, isso não o impede de avançar, porque ele foi tomado de cobiça com seus olhos, ele ansiou e desejou a ponto de logo depois dizer: então Davi enviou mensageiros que a trouxeram e ela veio. Os olhos, meus queridos, são a porta de entrada para o nosso coração. John Bunyan escreveu um livro chamado Guerra Santa, e ele descreve a alma humana como uma cidade. Ele diz que uma das portas de entrada para a cidade são exatamente as portas do olho. É a entrada para o pecado na alma humana. E nós devemos fazer o mesmo que o Jó fez quando ele diz lá em Jó 31, verso 1, quando ele diz: eu fiz um pacto com os meus olhos. Os olhos não são apenas a janela da alma, mas são também a porta de entrada para muitos pecados. Aqui nós vemos o pecado crescendo. Ele olhou, ele acobiçou, ele adulterou, e nós vamos ver depois do adultério à mentira, da mentira ao assassinato. Vocês e eu precisamos entender que o ponto aqui também da narrativa é que o pecado entra quando nós permitimos e não vigiamos o nosso coração e os nossos olhos. Sabe, Davi deveria estar batalhando. Davi criou sua tentação por negligenciar o seu dever como rei do Senhor. É verdade que em muitas outras ocasiões da vida, Davi estava guiando a batalha. Ele não relaxou em casa, mas como diz o Thomas Watson,
Uma pessoa ociosa é como uma bola de tênis na mão do diabo, que o joga de um lado para o outro, com as tentações, até que finalmente ele consegue jogá-lo para fora com o pecado. De muitas maneiras, meus queridos, o todo da vida do crente é um tempo de batalha, de guerra, e nós nunca estaremos longe dela, nunca estaremos longe do conflito. O inimigo da alma está constantemente tentando nos desviar, procurando meios de nos levar para a queda. Davi ficou em casa, Davi cobiçou, Davi caiu. Como está você nesse sentido? Um ponto que a gente pode aplicar para nós aqui é a necessidade constante de vigilância. Nós cristãos do século XXI não somos vigilantes. Nós não temos cuidado com as coisas que estão ao nosso redor. Nós andamos como se não houvesse nenhum leão ao nosso derredor tentando nos devorar. Nós vivemos como se não houvesse nenhuma tentação tentando nos destruir. Nós brincamos com o pecado. Talvez alguns de vocês que estão aqui nessa noite tenham brincado com o pecado, tenham permitido que o pecado seduza você. Você talvez esteja relativizando o pecado na sua vida, achando que a coisa não é tão grave, tão séria assim. Talvez alguns jovens aqui estejam permitindo que os seus olhos sejam seduzidos pela luxúria da pornografia, por exemplo, alimentando o seu coração com a cobiça. Talvez você tenha alimentado o seu coração cobiçoso com alguém do seu trabalho, talvez não apenas com adultério, mas com outras coisas, com uma lista de outras coisas que você cobiça, que você deseja, que você permite que comece a contaminar e dominar o seu coração. Talvez a ira, a raiva, talvez um sentimento de amargura e ressentimento. Talvez você alimente o seu coração com o pecado de pensar mal, maliciosamente de pessoas. Tudo isso você não tem sido vigilante, você não tem guardado, assim como o rei Davi não guardou. Ele ficou em casa, ele não vigiou, ele caiu. Tenha cuidado, meu querido, porque assim como esse rei caiu, eu e vocês podemos cair. Nenhum de nós aqui nessa noite está imune à queda. Nós devemos vigiar, devemos orar, devemos estar atentos, devemos sondar os nossos corações e lançar para fora dele todo tipo de inclinação que possa nos desviar do bom caminho do Senhor. Você sonda o seu coração. Se Davi tivesse vigiado, se Davi tivesse ficado atento, será que teria caído dessa forma? Mas há uma terceira lição importante desse verso aqui, que nós vamos ver no final. Mas o ponto é esse: quando Davi ouviu a frase mulher de Urias, isso é suficiente para o seu coração dizer não, não, não. E nada mudou. Adultério continua sendo pecado. Cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo, ainda é pecado. Não adulterarás não foi revogado da lei do Senhor, permanece valendo. Proibida para mim, era o que Davi deveria ter ouvido. Tenha cuidado com isso. Avalie o seu coração. Assim como o rei caiu, você também pode cair. Segundo, veja também que o rei cai e tenta encobrir o seu pecado. Versos de 6 a 25. Mas antes da gente olhar atentamente para isso, nós precisamos novamente olhar para o todo da narrativa da perspectiva de Davi. A história se divide em duas partes iguais aqui, muito sérias. Davi é frustrado nos versos 2 a 13 e Davi é bem sucedido nos versos 14 a 24. Veja que ele é frustrado aqui do verso 2 a 3 porque ele adultera com Batseba e ela engravida. Depois ele tenta ocultar o seu pecado com Urias, mas não consegue, até que finalmente ele tem um plano para matá-lo, e aí então ele é bem sucedido. Na primeira sessão, Davi está sempre ativo, está sempre no controle, mas repetidamente ele é frustrado. Dos versos 2 a 5, Davi viu, Davi perguntou, Davi mandou, Davi tomou, possuiu, Davi copulou, ela engravidou. A mulher retorna para casa, mas o segredo do palácio não está mais guardado e escondido. Ela manda avisá-la: eu estou grávida. No próximo segmento, Davi envia novamente, Davi pergunta, Davi ordena, Davi dá um presente, verso 8. Ele está na sala de controle, mas ele não consegue controlar Urias, que dorme entre os servos do rei. Davi pergunta se Urias é alérgico a um bom jantar à noite, um banho e dormir com a sua esposa. E ele ouve a réplica que talvez deveria ter deixado a alma de Davi em lágrimas, quebrantado, contudo não fez.
Mas Davi tem mais uma carta em suas mãos. Davi dá uma ordem final a Urias, convida-o para o jantar, o embebeda. Davi ainda está se movendo, ainda está no controle. Ele coloca Urias sobre a influência do álcool, mas não coloca Urias sobre a sua influência. Urias continua dormindo na cama junto com os servos. Ele não vai para sua casa. O coração de Davi então começa a esquematizar. O coração de Davi começa a esquematizar. Ele quer fazer com que Urias gaste um tempo, passe a noite com Batseba para que ache que o filho é dele. Aqui está a ordem, vá para sua casa, verso 8. Mas os versos 6 a 13 enfatizam a frustração do plano de Davi. Repetidamente, Urias não foi para sua casa. Urias não foi para sua casa. O narrador registra 2 ou 3 vezes isso. O narrador diz isso, versos 9 e 13. A corte diz isso, verso 10. A pergunta do rei é apresentada no verso 10 novamente. A recusa do próprio Urias no verso 11. Davi é frustrado. No entanto, Davi, ele se ergue contra esse desafio e tem um último plano, versos 14 a 25. Ele vai fazer Urias carregar em sua mão, ele vai carregar em sua mão a sua própria sentença de morte, sob o selo do rei. Davi está no controle, ele escreve a carta, ele envia a carta via Urias. Urias deve ser liquidado, e ele pois Joabe e os amonitas estão muito mais interessados em que qualquer sangue seja derramado, mesmo que seja um pouquinho de sangue, do que naquilo que é justo e reto. E tudo o que importa no restante da narrativa é que Urias morreu. O grande fato é repetido, verso 15, Urias morreu, verso 17, é morto Urias, verso 21, verso 24, verso 26. Há um funeral, há pranto, há choro. Certamente Batseba foi elogiada pelos registros excepcionais de batalha e de tempo de guerra de Urias. Um sentimento anti-amonita se levantou do coração do povo de Israel, mas Urias está morto. E é tudo o que importa para o rei Davi. Então Davi perseverou e foi bem sucedido. E tudo do verso 6 a 25 centraliza em 2 fatos. Urias não foi para casa e Urias, o hitita, está morto. Davi foi quem planejou tudo. Ele arranjou tudo, e tudo foi feito como o rei ordenou. Esses arranjos não deveriam nos surpreender, meus irmãos, infelizmente. Em 1944, Erwin Rommel, foi dito que tudo tinha sido arranjado acerca dele em Berlim. Ele tinha sido um grande guerreiro, um grande soldado alemão que prestou grandes serviços na África, mas tinha feito parte de um grupo que tinha planejado a morte de Hitler. E então foi dado a ele uma alternativa, por causa do seu histórico de soldado em prol da Alemanha. Ele tinha uma opção de ser morto. A opção era tomar um veneno. Se ele não consentisse, os soldados nazistas não poderiam garantir que a família dele estaria segura. Então a opção dele era não tomar o veneno, ser morto e sua família também, ou então tomar o veneno. E a sua família então receberia uma pensão vitalícia e continuaria protegida pela Alemanha, pelo governo alemão. Ele tinha 2 generais ao seu lado. Ele tomou então o veneno e 15 minutos depois a esposa dele recebeu um chamado de um hospital local informando que o seu marido tinha morrido com uma embolia cerebral. Houve um funeral do Estado. Hitler foi pessoalmente fazer as condolências àquela esposa e assegurou a ela de que o fato de que seu marido morreu como um herói de guerra, a morte de um herói, é visto nas feridas que ele possuía, e isso me tocou profundamente. Mas tudo tinha sido arranjado, tudo tinha sido esquematizado. Meus irmãos, nós esperamos tal opressão do nazismo, né?
e de outros regimes. Mas aqui nós não temos um rei nazista, um imperador nazista, nós temos Davi, o rei de Israel, o rei da aliança, que fez um pacto com o Senhor. O homem segundo o coração de Deus pega a espada e fere o povo de Deus. Meus queridos, aqui não há nenhum descendente, aqui não é um descendente teórico de Davi que cometeu uma iniquidade, como diz lá em 2 Samuel 7, verso 14, mas o rei mesmo, governando com opressão e insensivelmente. Aqui está aquele que pôs Mefibosete para sentar em sua mesa e que colocou Urias na cova. Aqui está um rei que é tão pecador que pode fazer essas coisas. E isso é verdade, infelizmente, para nós que pertencemos ao povo de Deus. Infelizmente, nós pertencemos ao povo de Deus, vivemos no reino de Deus, mas não estamos seguros nem mesmo nas mãos do rei Davi. Nós estamos seguros apenas quando o Senhor Jesus Cristo governa, porque Ele governa com justiça e retidão. Davi é um rei que representa o Senhor Jesus, mas aqui mostra-se claramente que ele não é um tipo, nesses atos, do nosso rei. Ele aponta em antítese para o rei Jesus. No lugar de matar o seu povo, Jesus morreu pelo seu povo. No lugar de ser infiel ao seu povo, o rei Jesus é fiel ao seu povo. Só um rei em quem você pode confiar é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por você na cruz, aquele que permanece fiel ao seu povo, aquele que dá vida pelos seus eleitos e pelo seu povo. Até que Jesus publicamente se manifeste e o seu reino, que nós tanto ansiamos, se complete finalmente, o povo de Deus ainda pode sofrer, mesmo no meio do povo de Deus. Cristãos hoje encontram muito de batalha e de luta dentro da própria igreja. Às vezes nós convivemos em relacionamentos assim, onde nós somos duros, severos, insensíveis, entre o rebanho de Deus, e cometemos erros como esse aqui. Mas talvez a grande lição dessa sessão extraordinária aqui, que vai até o verso 25, seja essa: Davi tentou encobrir o seu pecado, e a tentativa de encobrir o seu pecado só levou a mais ruína, mais e mais ruína. O pecado em progressão foi o que nós vimos. Do adultério ao assassinato. Do adultério ao assassinato. Davi deveria ter sido vigilante com o seu coração, e quando percebeu a gravidade do seu pecado, deveria ter ido ao arrependimento e à confissão. Mas ele tentou com todas as suas forças encobrir o seu erro, encobrir o seu pecado, e portanto, junto com o adultério veio a mentira, junto com a mentira veio a tentativa de engano, veio o assassinato. Quando você tenta encobrir o seu pecado, você pode acumular pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Se você não se afastar do pecado em arrependimento, você pode caminhar a passos largos em uma ruína para a sua alma, meu querido. Tenha cuidado com o modo como o pecado pode tomar conta da sua vida e te levar a mais e mais pecado. Cheque o seu coração, avalie a sua alma, lute, guerreie contra a própria carne, nunca pare de orar, nunca pare de interceder. Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Peça a Deus para que Ele livre você disso. Porque se você permitir que o pecado comande a sua vida, e se você, ao invés de arrepender-se, tentar encobrir o seu pecado, o pecado vai acumular e você vai acabar morrendo. O pecado mata, o pecado destrói. Veja que do adultério ao assassinato, nós podemos alistar uma série de quebras dos 10 mandamentos aqui. Não cobiçarás, ele cobiçou. Não adulterarás, ele adulterou. Não dirás falso testemunho, ele tentou enganar Urias. Não roubarás. Onde é que fica não roubarás aí? Ele corrompeu o seu soldado, o chefe da sua guarda. E é claro, tudo isso começou quando Davi, depois, ao invés de adorar o Senhor,
e focar em Deus, passou a adorar apenas a si mesmo e seus desejos. Não tente encobrir o seu pecado. Não faça isso. Só há 2 modos de cobrir o pecado. Ou você tenta fazer assim. E Davi diz: enquanto calei os meus lábios, os meus ossos envelheceram, sob o constante gemido dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Cobrir o pecado é conduzir você a mais pecado, e também é conduzi-lo a mais tristeza e sofrimento para longe da presença e da face de Deus. Mas você pode buscar a cobertura do seu pecado pelo sangue de Jesus, porque bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto, diz o salmista, o Davi, no Salmo 32. Ou você tenta cobrir o seu pecado com suas próprias forças, e então isso vai te levar à morte e destruição, ou você busca a cobertura do sangue de Jesus Cristo, perdoando os seus pecados, purificando os seus pecados, libertando você. É uma escolha simples. Qual das duas você vai fazer? Ou você vai encobri-lo, ou vai permitir que Cristo cubra. Ou você tenta redimir com o seu esforço, ou você redime pelo esforço de Deus. Veja aqui a cobertura do pecado de Davi: mentira, assassinato. Um pecado levando a outro, um abismo leva a outro abismo. Mas veja a graça de Jesus: ela perdoa, ela purifica, ela cancela. E é suficiente para nós que Cristo cubra todos os nossos pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, meu querido, e confiar em Jesus Cristo, então eles são cancelados e perdoados. Mas por fim, ele tentou cobrir o pecado, é o que nós vimos nesse ponto, e no fim acabou desagradando a Deus. Veja o finalzinho, versos 26 a 27. Aparentemente, o que nós temos aqui é um luto. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. O escritor não nos diz, ele apenas diz que a mulher de Urias, ele deliberadamente diz isso, a mulher de Urias. Ela recebe talvez uma carta de notificação, de condolência do exército, e então começam os ritos do luto. Nós não sabemos se a dor dela era genuína, era aguda, era verdadeira, se havia um senso de culpa lá. Nada dito é sobre isso. O escritor não nos dá esse tipo de informação. Ele apenas diz, ele não nos diz como ela se sentiu. Ele apenas diz que ela chorou e, passado o luto, ela passou a ser esposa de Davi. O período de luto sempre finaliza. E no final, após Batseba chorar o luto do seu marido, Davi a toma e leva para a casa real como sua esposa. Ela então dá à luz um filho. E você percebe, do pecado dele, passa-se então 9 meses. 9 meses se passaram e não há nenhum arrependimento, nenhuma confissão. Ele toma a mulher para si. Parece que o seu plano se consuma de maneira definitiva. Ele a queria, ele a possuiu, ele tentou enganar o seu marido, ele não conseguiu, ele o matou, agora ele toma a mulher para si. Parece que tudo deu certo, tudo foi encoberto. Parece que nada mais Davi tem a temer, está tudo resolvido. Agora ele pode dormir em paz. Será? Será que ele pode dormir em paz? Olha a última frase do verso 27. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. A coisa que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Essa é uma tradução literal. A coisa que Davi fez era mal aos olhos do Senhor. Aliás, é a mesma frase usada no verso 25. Olha lá. Davi diz a Joabe: não pareça mal isto aos teus olhos. A frase é igual. Não pareça mal aos teus olhos. Mas pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi pode ter visto isso, ter uma visão casual dessas coisas, mas o texto diz: essa coisa era mal aos olhos do Senhor. Davi disse: não pareça isso mal aos teus olhos. Isso é a coisa mais natural, isso acontece em guerras, é normal. Mas não, aos olhos do Senhor é mal.
E a força dessa parte final do verso vem do fato de que é literalmente a última frase dessa parte da narrativa. É a última linha do capítulo. O escritor relata todo o conto sórdido de luxúria, de sexo, de assassinato, sem pausar para fazer nenhum tipo de notificação marginal, numa nota de explicação ao longo do caminho. Ele não diz nada, olha, isso é errado, isso não deveria ter sido feito, o rei errou aqui, nada disso é dito. Ele detalha passo por passo da história como se Deus não estivesse envolvido. Davi, como nós vimos aqui, estava no controle. Ele a viu, ele a tomou, ele mandou chamar Urias, ele tentou embebedá-lo, ele mandou matá-lo, ele está no controle. Parece que Deus está em silêncio. Esse silêncio sobre Deus, no entanto, apenas serve para acentuar a última sentença desse verso. É como se Davi pudesse se desviar e andar para tudo que é lado, fazendo o que bem entendeu, o que bem gostaria, sem nenhuma interferência, até que finalmente veio o juízo de Deus. É mal aos olhos de Deus. É isso que Deus pensa sobre o assunto. O caminho da narrativa é escrito então para nos dizer que o silêncio de Deus não indica a ausência de Deus. Salmo 11, verso 4 diz o seguinte. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem, Senhor, o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meu irmão e meu amigo que está aqui essa noite, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é porque o mal parece agir de maneira bem-sucedida no nosso mundo que não significa que Deus não esteja olhando para o que está acontecendo. Eu sei que há um mistério aqui. E esse mistério não é resolvido nem no capítulo 12, quando nós vamos estudá-lo. Há muita injustiça, muita maldade aqui no capítulo 11. E ela vai sem ser impedido, como se Deus não estivesse lá. Mas é dito no final, isso é mal aos olhos do Senhor. E aqui está o ponto importante para mim e para você. Como você e eu olhamos para o pecado? Pecado é algo mal aos olhos de Deus. É algo ofensivo aos olhos do Senhor. Pegue a lista de pecados cometidos nesse capítulo. Adultério, mentira, traição, assassinato. É pecado, é mal aos olhos do Senhor. E não se engane, o aparente silêncio de Deus sobre a sua vida não significa que Deus não esteja olhando para o que você está fazendo. Olhe para você mesmo, fuja do seu pecado, confesse a Deus e abandone-o, porque pecado é algo que Deus odeia. Pecado é algo que traz ódio aos olhos do Senhor. Pecado é ofensivo a Deus e nós precisamos novamente reafirmar isso em uma sociedade que ama o pecado como a nossa, numa sociedade que olha para o pecado como virtude. Nós vivemos num mundo, num país onde o virtuoso é fazer o que é errado. E o que faz certo é visto como a pessoa errada e equivocada. O bobo é aquele que não faz as coisas que todo mundo faz. O tolo é aquele que não compartilha das mesmas transgressões e maldade que todo mundo faz. Vejam jovens na faculdade, vejam o que eles são tentados a fazer, vejam como muitas vezes os seus colegas os zombam e criticam porque eles não se envolvem com as mesmas perversões e promiscuidades que esse mundo oferece. E no entanto, os jovens cristãos precisam sempre ser lembrados, pecado é mal aos olhos de Deus. Sabe quando você está sozinho, meu querido, e de repente aciona e acessa a pornografia e assiste, ainda é mal aos olhos do Senhor. Deus está olhando atentamente para o seu coração e para o que você está fazendo, é mal aos olhos do Senhor. Mas não acredite, nem ache que o fato de Deus não agir imediatamente signifique, no entanto, que Ele não vai intervir na sua vida. Tenha cuidado, a paciência de Deus tem um único objetivo, produzir em nós misericórdia. Mas se a paciência de Deus produz endurecimento no seu coração e te lança mais e mais pecado, isso é sinal de juízo de Deus sobre você. O pecado ainda é mau aos olhos do Senhor. Jeová odeia a injustiça. Mas se Ele odeia a injustiça, por que Ele não impediu isso aqui? O Senhor odeia a opressão, por que Ele não parou?
Podíamos usar inclusive as perguntas feitas pelas irmãs de Lázaro. Se Deus tivesse feito alguma coisa, Urias não teria morrido. A nossa história não resolve esse mistério. Ela apenas insiste em uma coisa clara: o Senhor pode estar em silêncio, mas Ele não está cego. A coisa que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Davi pode ter tido aqui um envolvimento e encoberto o seu pecado, mas foi tudo feito na presença de Deus. Você crê que é isso que acontece com você? Que tudo o que você faz está na presença de um Deus que olha e que define o que é bom e ruim. Diante disso tudo, que lições eu posso tirar para a minha vida dessa narrativa importante? Eu queria aplicar para você algumas coisas. A primeira delas é: tome muito cuidado e seja vigilante. Uma das razões por que nós caímos é a nossa falta de vigilância. Não é pouco na Bíblia a exortação de orar e vigiar. Estejam atentos, estejam vigilantes. Aliás, o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta: estejam atentos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando alguém a quem tragar. Não ande despreocupado, ande vigilante e atento. Observe as coisas que te cercam. Vejam que nível o mundo invadiu o seu coração e desfaça isso pelo arrependimento. Tenha cuidado com as tentações e provações ao seu redor. Não se coloque em circunstâncias que possam levá-lo à queda. Se as circunstâncias que você está vivendo podem te conduzir à queda, afaste-se dela. Diz o Senhor Jesus: é melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que com o corpo inteiro ser lançado no inferno. Tenha cuidado, vigie, esteja atento. Pecado é grave, é sério, ofende a Deus e traz morte. Vigie, meu querido. Segundo, lembre-se, quando você cair, não tente cobrir o seu pecado, não tente ocultá-lo, não tente escondê-lo. Dobre os seus joelhos, confesse ao Senhor, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando você cair em transgressão, não tente racionalizá-lo, não tente arrumar desculpas para ele, não tente reorganizar a sua doutrina para o seu pecado se acomodar à sua vida. Muitas pessoas querem permanecer num pecado e tentam racionalizá-la e começam a desviar o sentido bíblico das coisas. Quantas vezes você não vê um homem que começa a se envolver com outra mulher e diz: olha, eu não acho isso tão errado não, porque o importante para mim é ser feliz. Você acha mesmo que Deus quer que eu fique num casamento infeliz? Não, Deus quer a minha felicidade. Eu vou procurar a minha felicidade. E a gente pergunta: e por que essa felicidade não pode ser procurada com essa que você está aí, meu velho? É a sua esposa. Ah, mas ela tem problemas. Bem-vindo ao mundo. Todo mundo tem. Todos têm defeitos. E talvez você não saiba, mas você tem. O que falta a você é diálogo. O que falta a você é perdão. O que falta a você é arrependimento. Se você tem problemas com ela, você terá problemas com todas as outras depois. Mas o mais importante não é a sua felicidade. O mais importante é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é onde está a verdadeira felicidade. Fora da vontade de Deus não há felicidade. Não há real e perene felicidade. Não tente desculpar, não tente racionalizar, não tente encobrir, porque isso só vai trazer mais e mais pecado para a sua vida. Uma outra lição importante que a gente tira aqui, meus queridos, é como é importante que nós não abandonemos os meios de graça. Davi ficou em casa. E talvez uma das coisas que poderia resguardar o seu coração é continuar buscando a Deus em comunhão. Mas ele está, veja o texto, em casa, andando, passeando. Ele olha uma mulher bonita tomando banho, ele não resiste. Ele alimentou o seu coração com a cobiça. Ele a cobiçou no primeiro momento, ele cobiçou no segundo momento, ele continuou cobiçando. Se você permitir que o pecado entre, ele finca raízes, comanda o seu coração, mata você. Use os meios de graça para abandonar isso. Arrependa-se, peça perdão, leia a Escritura, ore na presença de Deus, busque a face de Deus, use o que Deus te deu para te fazer
mais santo e para abandonar o que você fez. Mas essa narrativa tão triste, tão difícil e complicada termina com um tom de graça. Porque olha o que diz o verso final. Isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Como é que está Senhor na sua Bíblia? Caixa alta, todo em maiúsculo. Aqui nós temos o nome do Senhor, o nome da aliança, o nome do pacto, o nome de Jeová, o nome de Javé, o nome do rei que redimiu Israel do Egito, que fez um pacto com o seu povo e que promete perdoar o pecado do seu povo. A primeira palavra do verso 12 é o Senhor. Não é aí que está na sua Bíblia? O mesmo Senhor que viu o pecado de Davi e que viu no pecado de Davi algo horrendo, é o mesmo Senhor que envia a sua palavra para produzir arrependimento no seu servo. Deus viu que era mal. E qual foi a resposta de Deus a Davi? Não foi juízo agora, não foi condenação agora, foi a sua palavra para levá-lo ao arrependimento. O mesmo Deus que olha para o seu pecado e vê isso como odioso e terrível, envia graça para que você seja perdoado. É o Deus gracioso que perdoa. É o Deus que te convida ao arrependimento. É o Deus que em Cristo Jesus assumiu para si as transgressões, fez cair sobre em Cristo todos os nossos pecados. Há perdão e graça, há aliança e pacto entre nós e Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus perdoará cada um deles, te aceitará e te receberá e purificará você de todos os seus pecados. A queda do rei termina com um tom de graça, porque é o Senhor que fez uma aliança com Davi, que viu que era mal o que ele fez, e ele vai redimi-lo e vai conduzi-lo ao arrependimento. E ele está fazendo isso hoje à noite, quando ele envia a sua palavra para você, meu irmão. Quando você ouve a pregação da palavra, quando você ouve o ensino da Escritura, Deus está chamando você a um arrependimento sincero, a um arrependimento genuíno, para que o perdão dos pecados venha sobre você. Arrependa-se, confie nele, abandone o pecado, faça isso agora, em nome de Jesus. Mas se você veio essa noite e ainda não confia em Cristo, você não entregou sua vida a Jesus, hoje é dia de arrependimento genuíno, para encontrar a salvação e a graça que há em Cristo. Se você não confia em Jesus, tudo o que você faz como uma pessoa em rebelião contra Deus, e é mal aos olhos do Senhor. Mas se você se arrepender, você será perdoado, adotado, você será purificado, você fará parte do povo de Deus, e Deus não terá mais nada contra você. Arrependa-se, creia em Jesus, entregue sua vida a Ele hoje, em nome do Senhor. Vamos orar? Deus bendito e poderoso, cheio de graça e amor, quão bom é sabermos que o Senhor é maravilhosamente gracioso conosco. Não há, Senhor Deus, um Deus como Tu, que apresenta para nós, numa narrativa como essa, o quanto nós podemos, como seres caídos, mesmo pertencente ao Teu povo, podemos cair sem vigilância. O pecado pode invadir a nossa vida. O pecado pode destruir relacionamentos. Mas a Tua graça redime de todo o pecado. Obrigado pelo Teu imenso amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelos alertas que o Senhor nos deu nessa noite. De estarmos vigilantes para não cairmos. De não tentarmos encobrir o pecado, mas confessá-lo. De olharmos para o pecado com os Teus olhos, olhando para o pecado como algo que é mal, que o Senhor odeia. Ajuda-nos, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus.